Livro Provocando a Sorte, de Lu Valência, um guia para a vida e os negócios. Capítulo Como lidar com os sentimentos. Plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Shakespeare. Essa frase de Shakespeare eu a conheço há muito tempo e de vez em quando eu gosto de pensar nela. Eu acho que, nesse momento, essa frase faz muito sentido. Ela é muito profunda. Eu realmente entendi há muito tempo que o que comanda tudo é a nossa mente. Então eu respeito, eu cuido, eu blindo, eu defendo, eu estudo a minha mente. É uma das coisas mais sérias da minha vida. E essa frase tem muito a ver com a questão dos pensamentos. Segundo alguns estudos, 90% do que eu penso hoje veio daquilo que eu vivi ontem. É um número muito alto. Por isso nós dizemos que, na verdade, nós não vivemos as circunstâncias da vida, mas as circunstâncias que nós criamos. Essas circunstâncias são criadas em função das decisões, que por sua vez são comandadas pelos pensamentos. Por isso nós dizemos que o pensamento gera o sentimento e o sentimento gera aquilo que você vai fazer. Destes três, pensamento, sentimento e ação, o sentimento é o mais poderoso. O sentimento é gerado pelo pensamento. Por isso é que se diz que a parte emocional de alguém é uma das partes que influenciam em todas as outras áreas, como a área espiritual, a área física, a área financeira, profissional, interpessoal e intrapessoal. O sentimento é uma resposta ao que a mente identifica e interpreta de uma expectativa. O sentimento é gerado numa parte do cérebro chamada sistema límbico. E de acordo com alguns estudos, existem aproximadamente 17 sentimentos básicos que acabam gerando outros também. Existe a raiva, a hostilidade, o amor, a tristeza, o medo, a frustração, a aversão, o afeto, a surpresa, esperança, paixão e o ciúme, etc. Todos estes são sentimentos básicos. E quando a gente entende que o sentimento é a coisa mais poderosa que se tem em relação à vida, e que podemos comandar absolutamente tudo, você muda de vida. Por isso eu criei 3 frases que quero compartilhar com você. Como eu cuido da minha mente, sei que é dali que saem os sentimentos, sei que eu posso comandar a minha mente, mas estou dentro de um sistema, eu convivo com pessoas e situações. É comum você estar super focado, tentando manter a calma, mas receber um input que te desequilibra. Aquilo mexeu com você de uma forma que não deu para ignorar. É normal, nós somos humanos. Por isso eu não acredito naqueles que dizem ser tão fortes que nunca ficam tristes ou não são afetados por nada. É só pose. Nós somos seres humanos e graças a Deus por isso. Se não tivéssemos sentimentos, seríamos psicopatas. É exatamente por não terem sentimentos que os psicopatas não adoecem, porque os sentimentos estão relacionados às nossas doenças. Por exemplo, eu sou extremamente pontual. Quem me conhece ou trabalha comigo sabe disso. Eu me organizo para ser pontual, mas eu também dependo de outras pessoas. Eu preparo um evento, planejo tudo, e se as pessoas com quem eu estou contando não são pontuais, se elas chegam atrasadas, essa situação gera em mim um sentimento que está fora do meu pensamento. Então, o externo traz uma situação que desequilibra meus sentimentos. E o que eu tenho que fazer para reconhecer? A inteligência emocional, na verdade, não é não sentir sentimentos. O primeiro ponto dessa inteligência emocional ou gestão emocional é reconhecer.
Eu aprendi que eu precisava reconhecer meus sentimentos para poder comandá-los. Eu não consigo comandar, dominar nada que eu não conheça. É uma habilidade que vem do reconhecimento dos sentimentos. Então eu já sei que aquela situação vai gerar um aborrecimento. Afinal, eu me arrumei, eu preparei tudo, mas os outros se atrasam. Acontece que eu não posso controlar a pontualidade das pessoas. Uma das primeiras coisas, quando eu tenho um sentimento forte, quando eu sinto que ele está vindo muito forte, é me perguntar o seguinte: o que eu estou sentindo agora? Essa é uma técnica que a gente trabalha muito em neurociência, porque quando um sentimento é disparado, a gente sabe que imediatamente perde-se o foco. Se a gente fosse entender o quão poderoso é um sentimento, a gente não permitiria tanto que as pessoas pudessem comandar nossos sentimentos. A gente seria bem mais blindado. Então a primeira pergunta é: o que eu estou sentindo agora? Quando você faz essa pergunta, você sai daquele copo em que você está se afogando. Quando você faz a sua mente reconhecer aquele sentimento, tudo ganha mais clareza e paz. Em seguida, outra pergunta deve ser feita: o que esse sentimento está gerando em mim? Esse exercício é tão simples, mas tão eficaz, porque ao fazer a pergunta, traz-se a racionalidade de volta para a situação, como uma válvula de escape. Esse sentimento está gerando descontrole, perda do meu foco ou uma possível quebra de relacionamento amoroso, familiar ou financeiro? Tente descrever o que ele está fazendo com você. Agora, a terceira pergunta: eu realmente preciso dele? Porque há sentimentos que são tão importantes. Quando você está em um projeto, está sentindo paixão, amor, confiança, é fantástico. Você precisa desses sentimentos para tomar decisões, para tomar atitudes. Esse é o momento em que você pesa e compara os ganhos e as perdas de manter um sentimento desse tipo. Alguns a gente precisa manter, outros a gente precisa deixar ir embora. Quando você faz essas 3 perguntinhas bem básicas, elas dão a profundidade para você começar a compreender melhor o que está sentindo e, por sua vez, ter mais controle sobre o que está sentindo. Já dizia Freud que a principal tarefa de uma existência é reconhecer a própria mente. E aquelas perguntas fazem com que você se volte para sua mente com mais objetividade, em vez de ficar pensando em qualquer abobrinha. Reconhecer esses sentimentos faz com que você comece a entender a sua cultura de pensamentos. Isto é, grande parte dos sentimentos que vem de uma cultura de pensamentos. E eu queria te deixar nesse pontinho, que vamos retomar mais para frente. 50% da cultura de pensamento do ser humano é formada de suas gerações passadas. A Bíblia diz que nós impactaremos até a nossa 4ª geração. Isso quer dizer que a nossa cultura de pensamento é transferida para as próximas 4 gerações, assim como herdamos o impacto das nossas últimas 4 gerações. É por esse motivo que se diz que as 4 gerações oriundas de uma família de mente pobre terão um grande desafio para driblar essa genética. Então, 50% da nossa cultura de pensamento vem das nossas gerações passadas. E a nossa cultura de pensamento é formada por diversas percepções: as culturais, as históricas, as sociais e as religiosas. Por isso que mudar a nossa mente, mudar uma programação, não é tão fácil. É pelo mesmo motivo que às vezes completamente possível. Nós só precisamos entender que temos muitas raízes e reconhecer que 50% da nossa cultura de pensamento vem das nossas gerações passadas. Portanto, sejamos pais ou filhos, temos a responsabilidade sobre um legado de cultura de pensamentos que deixaremos para as próximas gerações. Nós, latinos, por exemplo, somos descendentes de uma
cultura em que os piores da Espanha e de Portugal vieram e nos conquistaram. Eles vieram, mataram, estupraram por algo que os índios tinham e que para eles era normal, o ouro. Consequência, os índios começaram a esconder o ouro, pois não queriam mais essa riqueza. A gente que estuda neuroriqueza passa a entender que a cultura latina vem dessa cultura pobre de não querer o dinheiro porque o dinheiro traz coisa ruim. Então, como conclusão, 50% da nossa cultura de pensamento vem das gerações passadas, 25% vem dos nossos pais e 25% vem do que se aprende na vida. Contudo, esses últimos 25% são subestimados por nós e as reações que nós temos acabam sendo majoritariamente influenciadas pela cultura de pensamento de nossas gerações passadas. Mas quem não se permite trabalhar uma nova cultura de pensamentos para preencher esses outros 25%, está fadado a repetir os pensamentos e ações de seus antepassados. Há estudo sobre os chamados neurônios espelho no meio publicitário. É chamado prova social. Há estudos sobre os pensamentos, sobre os chamados neurônios espelho. No meio publicitário é chamado prova social, em que nós vemos os outros fazendo e então fazemos igual. Então, dentro de um panorama de crise, tendemos a reagir, tendemos a reagir como no estudo compartilhado pelo escritor inglês Tim Ferriss, com medo. Segundo ele, há 3 ciclos de aprendizado numa crise: a zona do medo, a zona de aprendizado e a zona do crescimento. O primeiro ciclo surge da nossa herança familiar de responder ao desconhecido com medo e desespero, quase que no automático. Quando há o menor risco de uma crise social, por exemplo, as pessoas nesse ciclo saem estocando comida, acreditando em notícias falsas e consumindo toda a sua energia pensando em como sobreviver. O sentimento de medo causou tudo isso. Por isso que uma pessoa com medo pode fazer coisas que ninguém acredita. Ela age como se a vida dela dependesse daquilo. Depois, com o passar do tempo, vem a segunda etapa, que é a etapa do aprendizado. Nesse momento, a gente usa aqueles 25% da cultura de pensamento para aprender a lidar com a situação. Você percebe que a crise vai demorar mais do que imaginava. Você ainda está vivo e saudável, então começa a se adaptar à nova circunstância. É uma nova forma de viver. Logo, exige um novo tipo de cultura de pensamento. Muitas pessoas, devido a essa cultura de pensamento, estão presas em algumas dessas primeiras zonas. E a última é a zona do crescer. Acredita-se que dessa fase sairão os próximos projetos milionários, as próximas ideias milionárias, as próximas empresas milionárias, os próximos serviços milionários, os próximos produtos milionários, os próximos canais milionários e os próximos milionários. Isso não está acontecendo só agora. Em toda crise existem essas 3 etapas. Quando chega uma crise na sua vida, você entra primeiro na zona do medo. Depois, você tem que aprender com tudo o que está acontecendo e continuar crescendo. Mas agora é muito mais evidente. Então, é importante que você entenda que há fases. Na zona do crescer, você só entra quando começa a executar aquilo que aprendeu. Então, se você não executar o que você está aprendendo, você não vai crescer. Ao falar um pouco sobre esses 3 ciclos que a gente experimenta, voltamos à cultura de pensamento que cada um tem. Sabendo que cada pessoa responde de acordo com os sentimentos e a cultura do pensamento que herda, como podemos reprogramá-las para viver uma vida mais abundante? Reprogramação. Há estudos muito bem embasados demonstrando que em famílias adúlteras, onde há um adultério do homem ou da mulher,
a tendência dos filhos é também praticar o adultério. Isso acontece até que alguém rompa com isso e faça uma reprogramação. Por isso é que, se sua avó teve problemas com homens, se ela achava que homem não presta, é porque ela teve uma experiência negativa com um homem e passou isso para sua mãe. A sua mãe passa essa mesma programação para você. Como consequência, você inevitavelmente passará para os seus filhos se não fizer nada para acabar com isso. De certo modo, todos os níveis da nossa vida são programados. Herdamos atitudes padronizadas daqueles que nos criaram. Então, primeiro temos que ver qual a programação que eu trago. Você precisa identificar quais são os frutos que você tem dado. Pense um pouco com quem geralmente as pessoas que te comparam ou com quem você mesma se sente uma afinidade. Veja os resultados das suas atitudes nos últimos meses. Qual é a frase que você mais diz diante dos desafios? Você já sabe, porque pelos frutos conhecemos as raízes. Você sabe os frutos de toda a sua ascendência? Não. Estamos julgando e condenando nossa família. Só precisamos estar conscientes disso. Sem isso, não saberemos qual programação temos repetido. Logo, não poderemos substituí-la por outra melhor. Cultura de pensamento. E aí vem a segunda parte, a minha cultura de pensamento. Segundo Harv Eker, no seu livro Os Segredos da Mente Milionária, somos programados para ter esses pensamentos e são esses pensamentos que geram um sentimento. Como consequência, o sentimento é o que gera uma reação. E o P de programação, somado ao P de pensamento, somado ao S de sentimento, somado ao R de reação, é igual ao resultado. É tudo isso que se compõe os nossos frutos. P mais P mais S mais R igual a frutos. Essa é a grande fórmula. É a partir disso aqui que eu tenho que alterar os resultados. Esse resultado que você tanto quer na parte da pessoal e financeira passa por isso. Não é focando nos resultados que você está tendo agora é que vai mudar algo. Ninguém fica rico pensando em dinheiro. É como você está reagindo às situações que precisa mudar. E a reação vem dos sentimentos. Cada vez que você pensa em algo, esse pensamento vem de uma programação. Então eu tenho que ir para a reprogramação para alterar essa reação, que vai gerar uma transformação. O exercício do elástico ainda não é reprogramar. Isso é sensibilizar através da dor para te conscientizar de que você está acessando uma das caixas que não deveria acessar. E eu vou explicar o que é isso para a gente entender um pouco mais esse método que eu estou desenvolvendo junto com você.